Agora chegou a hora da gente falar do nosso Vamos bolso. conversar com a Ana Alves. Negócios com Ana Alves. Agosto iniciou com uma boa notícia, né, pra gente? O Banco Central, depois de uma reunião com o Copom, decidiu reduzir a taxa em 0,5 ponto percentual, saindo de 13,75 ao ano para 13,25. Mas na prática, como essa decisão afeta o nosso bolso? Quem vai esclarecer isso pra gente agora é a colunista do Diário do Nordeste, economista Ana Alves. Bom dia para você, Ana. Bom dia, Ana Alves. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniel de Lavor. Sim, realmente, 2 de agosto, né, na última reunião de Copom, ocorreu a situação que estava sendo esperada já há muito tempo, até com muitas pressões políticas e econômicas, onde o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu pela redução de 0,5 ponto percentual na taxa de juros anual, né, que é a Selic. Então, o que é essa taxa de juros? Na verdade, ela é uma referência para todas as operações de crédito e investimentos no Brasil. Então, ela estava em 13,75 ao ano e com a própria melhoria da economia, né, com esses sinais de melhora, houve essa redução de 13% para 13,25% ao ano. Mas o fato é, o que isso significa na nossa vida no dia a dia? Será que eu vou conseguir perceber isso, né, Tom, na redução de preços de alimento ou coisa parecida? Temos sentido, né, Ana? É verdade. Então, exatamente, a dificuldade é essa. O que acontece, assim, muito mais importante do que essa redução específica nesse cenário, é a tendência que o próprio Banco Central demonstrou da continuidade dessa redução da taxa de juros. Isso significa que existem projeções que até o meio do ano de 2024, em junho, a taxa de juros anual se reduza para apenas um dígito. Então, a projeção é, por exemplo, que em dezembro de 2024 ela possa chegar a 9,25. Vai tomando patamares aceitáveis e um pouco mais reais em relação à economia brasileira. Sendo assim, isso é que traz uma expectativa promissora para o consumidor, né? Para todos nós que realizamos algum tipo de operação de crédito ou que fazemos aplicações financeiras, né? Então, são cenários interessantes muito mais pela tendência do que pelo fato efetivo da redução imediata. Essa redução de 0,5% nesse momento pode ser que a gente não perceba já imediatamente, até porque a gente sabe que muitas taxas de crédito, né, taxa de juros para créditos, são muito acima do 13,75% ou 13,25% anual, que já é alta, né? Então a gente percebe esse cenário e a gente precisa ficar atento a isso. Ana, se a gente não consegue sentir ainda, tem previsão de quando é que a gente começa a sentir, então, essa redução? Ou ela vai ser muito sutil a ponto da gente não perceber? Na verdade, Daniela, efetivamente a redução no crédito para o consumidor ainda não vai ser significativa na minha visão. Entendi. Porém, isso traz vários cenários interessantes que acabam afetando o nosso bolso. Então, por exemplo, um dos pontos essenciais que vem a acontecer é a própria redução do endividamento, né? Já que a gente passa a ter uma taxa Selic um pouco menor, o espaço para renegociação de dívidas se torna um pouco mais atraente, né? Juntando com vários cenários, como o próprio desenrola, que a gente já falou aqui, para redução do endividamento. Então, isso vem corroborar e para tornar isso mais consistente. Outro ponto que eu até coloco lá na minha coluna do Diário é, por exemplo, o próprio crédito imobiliário. Então, de fato, das menores taxas de juros do mercado são do quê? Do crédito imobiliário. Essa traz muito próximo à Selic. Então, quando a Selic, que é essa taxa de juros que o Copom reduziu, começa a reduzir, o crédito imobiliário também reduz em termos de taxa de juros. Então, isso pode se tornar mais atrativo, né? Porque aí as pessoas vão poder contratar mais operações de crédito para financiamentos imobiliários e aí conseguir ter também, por exemplo, a casa própria, né? Ô, Ana, com relação a essa redução, o que isso tem de significado para investidores médios, pequenos? O que isso representa, hein?
Gosto do Tom, que ele sempre fala do investimento, né, Tom? Ele é um tirou o investidor, dinheiro muito, Ana. minha filha. Não é isso? Ele é um investidor, Ana. Cada qual Dinheiro na sua muito. realidade. Dinheiro muito. A Daniela é com juros de cartão de crédito, então foi investimento. Falou em cartão de crédito. Tá Ele, certo. sim, Falou em cartão de crédito, falou em juros, Ana, a minha conversa é contigo. Falou em investimento, em dinheiro sobrando, o que a gente pode fazer é com o Tom Barros. é o equilíbrio, né, gente? É o equilíbrio. Importante esse O equilíbrio. Ana Alves, voltando a conversar com você e o retorno que a gente tem, Ana, enquanto a gente estava aqui acompanhando esse acidente que o Leabem trouxe. Libera aqui minha mesa, viu, Fortunas? É esse aqui, Ana, ó. Muito bom, viu, esse papo aí, essa conversa de redução de juros, né? Muito bom, a gente aprende muito, viu? Gosto demais dessa conversa aí, um beijo pra Ana também, viu? Gosto demais quando ela vem aí, que ela ensina muita gente também. Beijo, Ana. Valeu, Ana. Pois Tá é, aí. o pessoal lá do Abracem, né, que é uma casa de idosos, então a gente abraça eles também. E é importante, né, Ana, porque é uma forma também de simplificar um assunto que às vezes quando a gente ouve assim, né, Tom, É verdade. parece ser tão assustador e tão que às vezes parece que não entende, né? Mas você consegue facilitar esse entendimento. Isso é muito importante. Então, a pergunta do Tom Barros... Pronto, eu me pergunto com essa queda aí que foi anunciada pelo governo, né, na questão da taxa, se isso é importante para quem investe. É ruim ou é bom? Muito bem. Primeiro, agradecer realmente a ouvintes, né? Que isso assim é muito gratificante, né? Que o nosso objetivo é exatamente esse: tentar transformar em uma linguagem um pouco mais simples esse economês, né? Então, de fato, e trazer isso para nossa realidade, para o nosso dia a dia. As notícias que estão em relação à economia, como elas afetam a nossa vida. E aí, Tom, realmente é o seguinte, já está preocupado com seus investimentos. Dinheiro, pai. É um negócio que vamos fazer. Tira daqui e bota para onde? Pois é. Porque a contrapartida é o seguinte, para os investidores, quando a taxa de juros cai, a rentabilidade também cai. Isso. Sendo assim, o investidor também tem que ficar atento a essa taxa de juros, no sentido de o que fazer com o meu dinheiro. Todos os tipos de investimento que são atrelados à taxa Selic, né? Por exemplo, alguns investimentos pagam 100% da taxa Selic ou mais. Cada vez que a taxa cai, a taxa Selic, né, que é a taxa de juros cai, a rentabilidade desse investimento também cai. O que eu diria para você, Tom, é que essa redução imediata não vai ter ainda reflexo nas aplicações atreladas à taxa Selic. Porém, você deve ficar atento, sim. O que a gente orienta hoje é que a tendência é essa redução, né, dessa rentabilidade desses investimentos. E aí você teria que buscar outros tipos de carteira. Como, por exemplo, se você for muito ousado, trabalhar um pouquinho com a Bolsa de Valores, porque ela sempre dá um risco maior, mas os retornos também são. E também buscar, talvez, algumas aplicações com os juros pré-fixados. Porque se você faz uma aplicação hoje, onde o juro já foi fixado, né? Se no futuro a taxa Selic cair, você garante a sua rentabilidade anterior. Então, assim, é um momento que ainda não vai ter afetar diretamente a aplicação, mas é uma tendência sim. Então, cuide dos seus bilhões, viu, Tom? Eita, Ana. Tá bom. Tem alguma coisa que a gente não tenha falado que você acha importante a gente deixar aqui para o nosso ouvinte, Ana? Eu acho importante o seguinte: primeiro, todo esse movimento da economia está sendo confirmado pela redução da taxa de juros. Então, de fato, existe um cenário que favorece até a própria atividade econômica, né? Então, isso acaba incentivando as empresas, porque elas vão ter condições melhores de tomada de crédito, com isso influencia na aquisição de máquinas, no aumento de produção, né? Na aquisição de novas matérias-primas. Então, isso faz com que a economia se aqueça um pouco, certo? Então, isso traz também, as pessoas vão conseguir ter mais produtos, isso significa maior concorrência, e isso pode sim significar uma queda de preço. Porém, como a gente sabe que a economia não é uma ciência exata, nós temos que ficar sempre acompanhando esse processo
e de olho no nosso bolso para cuidar bem do nosso dinheiro. Mas são notícias que valem a pena a gente acompanhar no sentido de que são boas notícias, né? Ainda que muitos achem que, alguns especialistas dizem que essa redução da taxa de juros foi apenas por pressão política, mas, de fato, o Copom, a meu ver, percebeu essa necessidade de queda, até porque a economia tem se demonstrado muito mais consistente do que períodos anteriores. Essa redução não existia desde agosto de 2020, para vocês terem uma ideia do significado dessa redução. Então, vamos ficar firmes, eu acho que vale a pena acompanhar, sim. Então vamos esperar, né? Vamos esperar, ansiosos por boas notícias que a gente quer. Ana Alves, diga, Ana. Não, é que eu ia lembrar só mais um assunto. Vocês lembram que a gente sempre falou aqui que eu falava para o Tom que o Banco Central vai lançar uma moeda digital? Meu Deus. Pois já lançou, vai dar, não tem. Eu vi. Eu não sei nem pronunciar o nome dessa moeda, não. Eu li hoje de manhã aqui, mas não sabia pronunciar direito. Como é a pronúncia, hein? É Crex? É fácil, Tom. É Drex. Drex? Parece negócio de drops, aquele negócio que a gente chupa. Pode ser. É melhor a gente não falar nessa época, né? Mentex, né? Não sei se... Que a gente chupa e se engasgava, né? Quando era pequeno. Então vamos chupar o Drex. Vamos já esperar o Drex. Drex, tá certo. É digital real e o X, né? Para acompanhar aí essa nomenclatura do Pix, tudo Pra próxima... Não foi lançado ainda, só ano que vem, viu? Tá certo, ainda bem. Ana, no próximo programa eu vou querer saber essa queda da taxa aí de juros com relação ao pessoal que gosta da aposentadoria PGBL, PVBL, tá ok? Ok, combinadíssimo, meu amigo. Beleza. Combinado, Ana. Um beijo pra você até terça. Obrigada, Tom Barros. Obrigada, Daniela. Ótima semana para vocês. Abraço. Ótima semana. Com Boa dinheiro sorte. sobrando.